bem-vindos. Então, a gente vai iniciar, então, o nosso estudo de hoje, com a nossa parte devocional, agradecendo a Bahá'u'lláh pelo dom da vida, da Giovanni e de todos nós, né? E agradecer muito a Bahá'u'lláh por tudo, 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 tudo. Vamos começar, então, com as orações. Giovanni, você também quer fazer uma oração? Que aí fica Giovanni, Geraldo, quem mais? Quem mais? O Geraldo, que está aqui na tela, e Gláucia, no final. Geraldo, eu faço depois do Geraldo, então. Tá, então, depois do Geraldo. Uhum. Então, podemos começar. Então, já sou eu, vou começar. Ó Deus, as provações mandadas por Ti são um bálsamo para as feridas de todos aqueles que se devotam à Tua vontade. A lembrança de Ti é um remédio que alivia o coração de quem se aproximou da Tua corte. Tua proximidade é a verdadeira vida para aqueles que Te amam. Tua presença é o ardente desejo dos que aspiram a contemplar Teu semblante. O seu afastamento de Ti é um suplício para aqueles que admitiram Tua unidade. E a separação de Ti é a morte para aqueles que reconhecem Tua verdade. Imploro-Te, pelos suspiros daqueles cujas almas por Ti anseiam em seu afastamento de Tua corte, e pelos gemidos dos que Te amam, enquanto lamentam sua separação. Imploro-Te que me nutras com o vinho do Teu conhecimento e as águas vivas da Tua aprovação e Teu amor. Eis Tua serva, ó meu Senhor, esquecida de tudo menos de Ti, deleitando-se com Teu amor e lastimando o que Te sucedeu nas mãos dos malfeitores entre Tuas criaturas. Ordena-lhe o que ordenaste para aquelas de Tuas servas que rodeiam o trono de Tua majestade, e ao anoitecer e ao amanhecer contemplam Tua beleza. Tu és, em verdade, o Senhor do dia do juízo. Bahá'u'lláh. Ó Deus, meu Deus, Tu és minha esperança e meu bem-amado, o alvo de meu desejo. Com grande humildade e inteira devoção, eu te peço que me faças o minarete de teu amor em tuas plagas, a lâmpada do teu conhecimento em meio às tuas criaturas e o estandarte das divinas dádivas em teu reino. Faz-me um dos que te adoram, que se desprendem de tudo menos de ti, se santificam das coisas transitórias deste mundo e se afastam pelas vozes das vãs fantasias. Ó meu estado de júbilo, com espírito de confirmação de teu reino, e minha vista iluminada ao perceber as hostes da assistência divina, provindas do reino de tua onipotente glória, seguindo uma após a outra, descendo sobre mim. Tu és, em verdade, o Todo-Poderoso, o Invencível, o Grande. Abdu'l-Bahá. Ó Tu que estás te volvendo a Deus, fecha teus olhos a tudo o mais e abre-os para o reino do Todo-Glorioso. A Ele exclusivamente pede o que quer que desejes
dele exclusivamente, busca o que quer que busques. Com um olhar, realiza ele 100.000 esperanças. Num relance, cura 100.000 doenças incuráveis. Com um vislumbre, aplica um bálsamo em toda ferida. Com um aceno, livra os corações dos grilhões do sofrimento. Assim ele procede. E que recurso temos nós? Ele cumpre a sua vontade. Ele ordena o que lhe apraz. Assim te é melhor curvares a cabeça em submissão e colocar tua confiança no Senhor todo misericordioso. Abdu'l-Baha. Tua clemência peço ao meu Deus e perdão imploro de maneira que tu desejas que teus servos a ti se dirijam. Peço-te que nos purifique de nossos pecados, assim como convém à tua dignidade de Senhor, e que perdoes a mim, a meus pais e aqueles que, segundo tua estimativa, entraram na morada de teu amor, de um modo digno que tua transcendente soberania e condizente com a glória de teu poder celestial. Ó meu Deus, tu inspiraste minha alma a oferecer a ti sua súplica, e se não fosses tu, eu não te invocaria. Louvado e glorificado és, eu te dou louvor por quanto te revelaste a mim. E te imploro que me perdoes, pois faltei em meu dever de te conhecer e deixei de andar na vereda de teu amor. O BAP. Obrigada, queridos. Os cachorrinhos estão latindo aqui. Baha'u'llah diz que... Sim, dona Tuba. Baha'u'llah diz que recurso nós temos. Cada vamos dizer aquele recurso o que é. Recurso na fé Baha'i temos. O que é? Os ensinamentos de Baha'u'llah, os princípios que Baha'u'llah trouxe, são os recursos que ele nos deu. O que mais? As orações, epístola. Cada dia, quantas vezes a gente diz que Baha'u'llah, eu te amo. Falamos, ele escuta. Ele escuta. Esse é nosso recurso. Agora, Tetivali. O que podemos falar sobre só títulos? Primeiro vale... O que é vale? Vale da busca. Busca. O que diz Baha'u'llah devemos ter? Podemos entender primeiro vale. Da unidade. Não, da busca. Purificar o coração, ter paciência. Também, uma coisa importante, fechar a porta para sua amiga e inimigo, muito importante. Às vezes, uma pessoa aceita a fé Bahá'í, mas está falando com uma amiga muito íntima. A amiga começa a dizer, você deixou amor para Cristo, você deixou tal, vocês sabem que pode separar completamente. Então, Baha'u'llah diz, quando está pesquisando, ainda não está firme na fé, não fala para sua amiga e inimigo.
Porque eles só poder têm para tirar você. Esta é uma verdade. Depois, ele só está mostrando pureza. Sem pureza não podemos levantar nenhum passo. Esta pureza por quê? Que nós somos como espelhos, e o espelho sujo não pode refletir a luz que vem de Deus. E o espelho não se limpa sozinho. A gente precisa das orações, dos princípios, ensinamentos de Bahá'u'lláh, né, do poder do convênio para nos limpar. E aí essa limpeza é a pureza, a purificação. E o espelho puro é aquele espelho limpo que pode refletir plenamente a luz de Bahá. E outro, nosso corpo pertence a quem? Sim, fala. Fala. Pertence a Bahá'u'lláh, pertence a Deus. A Bahá'u'lláh. Esse corpo é de Bahá'u'lláh. Então, o que podemos sujar? Então, um por um está falando. O que está dizendo? Ouvir com os ouvidos de Deus, olhar com os olhos de Deus e todo o resto também. Que nada é da gente. Só de Deus. Escutar com os ouvidos de Deus. E coração de quem é? De Deus. De Bahá'u'lláh. E a gente tem que limpar os nossos corações. Aquele que amor pode fazer a razão, como que eu pô? Queimar. Razão não existe. Queimar a razão. Queimar. Ele queima a razão. Queimar, sim. E depois, o que Deus deu para que nós estamos vivos? Espírito. Se Espírito Deus não mandava no ventre da mãe, esse bebê podia ter, quer dizer, associar com o feto, esse bebê podia ter vida. Então, esta aqui pertence a Deus, tudo. Ouvidos, olhos, como você falou. Coração. Oração e que limpa tudo. Então, 3 vales, Bahá'u'lláh está tentando tirar os Bahá'ís do mundo material e Imitação, não é, dona Túlia? o mundo espiritual, que é 4º vale. Mas, da última vez, está dizendo, se você tiver temor a Deus, temor não é que a gente tiver medo, respeito absoluto para Deus, purifica e dá tudo ao caminho de Deus. Mas aqueles que estão ouvindo a desejo do corpo sempre estão separados. Então, 3º vale está mostrando que situação da pessoa, esta pessoa, que capacidade tem, que personalidade tem.
não é melhor personalidade a pureza, a fé, temor a Deus. Temor não é medo. Respeito absoluto àquele que falamos nome de Bahá'u'lláh. Agora chegamos ao quarto vale. Quarto vale é resumido de todo o trabalho de Bahá'u'lláh em 3 vales para purificar nosso espírito. Agora chegamos 4 que vamos ler. Só uma coisa. Acho que os amigos que nós nos confundimos aqui. Não é que é para ver os 4 vales, que quando o Bahá'u'lláh chega em Bagdá. É o quarto vale, que é o da unicidade, né? Tá? Então, aí Dona Tuba fez esse resumo, essa digressão, para a gente chegar agora com mais consciência, né, no quarto vale. Isso mesmo, Silvia. Perfeitamente a pessoa passa 3 vales e agora deve mostrar a personalidade verdadeira que Bahá'u'lláh está tentando conhecermos quem é Bahá'u'lláh. Dona Tuba, a gente tinha começado a ler o quarto vale, mas eu acho bom voltar para o início hoje de novo, né? Começar. Início de 4 vales. Isso. Porque 3 vale já tentou, nós chegamos aqui. Agora, 4 vale. Pode ler. Quem vai ler? Eu vou começar, então. Tá dando para todo mundo enxergar, né? Aham. Sim, Pronto. E sorve do cálice do absoluto e contempla os manifestantes da unicidade. Nesse grau, ele rompe os véus da pluralidade, e pluralidade, eu estava olhando aqui, em relação à revelação progressiva, que Bahá'u'lláh não é o espírito da verdade, então ele está mostrando que não existe pluralidade na religião, ele rompeu esse véu. Por que não existe? Porque só tem uma religião que vem do mesmo Deus, que o próprio Bahá'u'lláh. Raiz de todas as coisas apenas é um ponto. Isso. Falamos uma gota de água. Então, na Pérsia diz 1, 2, como que não podemos contar. E vai sair oceanos da água. Mas começa com uma gota. Pronto. Então, Bahá'u'lláh rompeu esse véu da pluralidade. Foge dos mundos da carne e ascende ao céu da unicidade. Então, a gente vai chegar exatamente na compreensão da unicidade de Deus. Sim. Né? Com o ouvido de Deus, agora é aquilo que fala, né? Teu ouvido é meu ouvido, né? Com eles deve ouvir. Unicidade de Deus e unicidade da criação. Todo ser humano somos criados com unicidade. Não é? É isso. Porque todos somos irmãos. Nós temos todos os reinos dentro de nós, né? Mineral, vegetal, animal. E humano, que é o espírito. Sim. Então, com o ouvido de Deus, ele ouve. Com os olhos de Deus, testemunha os mistérios da criação divina. Que é exatamente isso. Mistérios. Qual mistério? Que toda a natureza já tem um dom, né? Um dom intrínseco nela. E nós temos tudo isso.
tudo está falando mistério, para que voltamos para aquele ponto. Um ponto. Todos temos aquele. Quando a gente quer dizer, eu sou melhor do que aquele, mas qual é seu início? Não é o mesmo ponto que você? Sim. Então, esse é o mistério. Este é mistério. Este mistério vem de quem? De Deus, de Bahá'u'lláh. Agora está aqui, diz uma coisa linda, que Deus, do seu lugar, tanta coisa tem a oferecer. Apenas tirou um ponto, ofereceu para a criação. Este ponto primeiro, quem era? O Bab, ponto primaz. Sim. Que ele diz, eu sou início e fim. Então, esse início e fim, tudo é parte espiritual. No meio, tudo que tem deve melhorar, tentando que eles melhorem. Hoje está mandando esta tribulação. Ainda vai aumentar mais, para que a humanidade abrir os olhos e saber a sua união. Então, o peregrino ingressa no santuário do amigo e compartilha com um amigo íntimo do pavilhão do amado. Como quem? Abul Fazl, o homem muito sábio, que ele não sabia inglês. Abdul Baha mandou ele para os Estados Unidos, que tinha um problema. Ele foi e resolveu. Quando que dizem parabéns, então, ele dizia parabéns para quem? Deus sempre está fazendo. Quer dizer, absorver qualquer poder que tem em Deus. Deus está fazendo. Deu meu português para entender? Deu sim. Se não entender, você fala de novo. Não, deu para entender, dona Tubá, que o exemplo de Abu Fazl, que sem saber inglês, chegou nos Estados Unidos para resolver um problema e resolveu, mas na realidade ele foi só o canal, né? Que quem resolveu verdadeiramente foi o próprio Bahá'u'lláh. Ele se tornou um canal, uma flauta na mão dele, né? Quando açúcar colocamos dentro, vamos dizer, chá, o que faz? Adoça. Está aqui, absorve dentro do chá e fica doce. Então, nós devemos ficar como que? Como chá e Bahá'u'lláh. Aquele açúcar, ficamos dentro de chá completamente absurdo. Nada. Mas estamos mostrando a sua resposta. Que, ó Deus, eu estou tomando agora chá doce. Com seu conhecimento. Então, vamos lá. A mão da verdade, ele estende de dentro da manga do absoluto. Ele revela os segredos do poder. É Bahá'u'lláh. Assim. Então, olha só que interessante. Ele revela os segredos do poder. Então, essa obra mesmo, né, o próprio Sete Vales, Bahá'u'lláh. Quer dizer quem é. Exatamente. Se mostrando o que é o Espírito da Verdade. Né? Está mostrando toda a verdade, os segredos do poder. Todo segredo, mistério,
Não vê em si próprio nem nome, nem fama, nem posição, mas encontra seu próprio louvor no louvar a Deus. Sim. Em seu próprio nome, vê ele o nome de Deus. Para ele, todas as canções provêm do Rei. Isso é um trecho do, acho que é do Alcorão. Deixa eu pegar aqui a nota 43 aqui. O Alcorão. Porque Muhammad está falando muito sobre a Bíblia. Só para ficar aqui, ó, tá vendo lá? Jalaluddin Rumi, que é uma das canções de Rumi, na realidade, que é o poeta, né? Aí ele tirou de uma das canções do Rumi, porque Rumi ele se inspirava no Alcorão, se inspirava nos ensinamentos de Muhammad, né? Sim. Então, É para ele... verdadeiro. Pode falar. Poetas eram inspirados, como Moulavi. Muitos Hafez Ó, em exato. Shiraz. Hafez. E dele vem cada melodia. Quer dizer, tudo vem de Deus. Aham. Ele assenta-se no trono de diz e tudo vem de Deus. Acabamos de falar, né? Tudo vem, agora é do Alcorão. Esse é um trecho do Alcorão. Sim. Diz e tudo vem de Deus. E repousa no tapete de nenhum poder ou grandeza há, salvo em Deus. Também do Alcorão. Então, aqui o homem, o que fez? Está saindo do lugar de ilimitação, entrando para ilimitação. De limitação para ilimitação. Por isso, Dona Tuba, que na palavra oculta ele fala: esvazia-te de toda erudição, para que possas participar de minha sabedoria. Sim, sim. Todas as canções provêm do Rei, e dele vem cada melodia. Tudo vem de Deus. Nenhum poder ou grandeza há, salvo em Deus. Então o peregrino contempla todas as coisas com a vista da unicidade e vê os brilhantes raios do sol divino que emanam do alvorecer da essência, atingirem igualmente todas as coisas criadas. Agora vem aquela questão, né? As luzes da singularidade refletirem-se sobre toda a criação. É não ficar dentro do quarto, né, Dona Tuba? Não ficar cada um no seu quarto. Cada um com uma janela de uma cor e brigando porque a luz é amarela, não é vermelha, é azul. E aqui não. O peregrino ele vê com a vista da unicidade. Ele saiu. E vê todos os raios do sol divino que emanam dele, né, de Bahá'u'lláh, do alvorecer da essência, atingirem igualmente todas as coisas criadas. E as luzes da singularidade, porque a luz é só uma cor, ela é branca, uma luz só esplendor, né? Refletir sobre toda a criação. Toda a criação, mas mostra aquela criação. Um lugar sujo não reflete. Um espelho impuro não reflete. Aí tem que ter a purificação. Exatamente. Agora, por favor, pode perguntar, pessoas já percebemos, você pergunta que nós percebemos tudo que você falou? Entenderam, gente? Dona Tuba quer saber se até agora todo mundo está entendendo tudo. Alguém tem alguma dúvida? Entendemos. Perguntamos. Todo mundo está dizendo que sim, Dona Tuba. Até aqui eu estou vendo todo mundo. Só não dá para ver Jussara, Marlene e Lourdes, mas acredito que elas estão com o dedo assim também, para cima. Tá, eles estão vendo. Estamos sim. Ô,
Oi. Estamos sim. Eu só queria que repetisse aquele ponto. Estende da manga do absoluto a mão da verdade. Revela os segredos do poder. Você pode repetir? Você acabou de repetir. Mas leia. A explicação. É que Dona Tuba explica de novo. Quando pude, por exemplo, as pessoas que estão atrás das janelas, diferentes cores, cada um diz que a luz do sol é amarelo, vermelho, e briga. Paulo diz, saiam fora. Quando saíram fora, todas aquelas cores estão mostrando um verdadeiro cor de iluminação do sol. Ou seja, foi Bahá'u'lláh, que é esse amigo que ele está se referindo. Aí, deixa eu pegar o texto aqui só para a Dona Tuba também poder ajudar a gente. Aqui, ó. Aqui, cadê? Aqui, ó. Estende. Tá aqui. A mão da verdade, ele estende de dentro da manga do absoluto. Porque Bahá'u'lláh não tava oculto e não se mostrou, né? Não é aquele que tirou o véu, né? Que até então nunca ninguém na humanidade tinha visto nenhuma manifestação, nenhum mensageiro de Deus conseguiu ver ele. Moisés não falou, deixa eu ver seu rosto. Ele falou, não, somente nesse dia, hoje, nós podemos vislumbrar a face do absoluto, do adorado. Então, quando fala da manga, o mágico ele não tira a carta da manga, né? Uhum. Da coisa maravilhosa, né? Aquelas magníficas. Então, ele estende de dentro da manga de Deus, né? Do absoluto, ele mostra a mão e revela os segredos do poder. Então, não é o que Cristo falou que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade? Então, Bahá'u'lláh está mostrando o que estava escondido na manga, né? O que estava oculto. Entendi. Então, a mão da verdade, Bahá'u'lláh mostrando que estava oculto, né? E ele revela esse segredo. Sim, porque Deus gostaria, era sozinho, gostaria de ser conhecido, mas por que a humanidade não conhecia? Porque Deus era como um espírito. Espírito ninguém vê, mas tudo que agora nós estamos falando, nosso espírito está mandando, este corpo está falando. Se espírito não manda, corpo não pode falar por si. E também Bahá'u'lláh diz, tentam que este corpo não ficar doente, porque quando ficar doente, espírito sente muito mais do que o corpo, porque o espírito fica sem mandar as coisas para o corpo que não pode. Então, diz que vocês cuidam para que o espírito sempre fica potente. Agora, na época que Deus estava sozinho, a humanidade não sabia o que é espírito. Até hoje também não sabe. Só Bahá'u'lláh aqui. Sabiam que é espírito invisível, mas um poder que Deus mandou para a vida da humanidade. Então, quando Bahá'u'lláh diz que Deus queria me mandar como manifestante quando, na época de David, que se chamavam como não é mensageiro, profetas. Mas viu que a humanidade de maneira nenhuma tem capacidade de entender. Então deixou, até chegou a época de Bahá'u'lláh. Tirou Bahá'u'lláh atrás
quer dizer, o espírito de Baha'u'llah, atrás daquela cortina esmeralda. Deus diz que olha para baixo, as pessoas são fiéis na sua religião. Diz não, nenhuma pessoa eu vi que fosse fiel. Aqueles alguns fiéis estavam nas mãos das garras de quê? Aquele que? Dos cães, né? Dos que ele fala dos selvagens, terrenos. né? Pistas. Aquele aquele animal que voa, que pega qualquer coisa para comer com Águia. Águia. Avião. sim. Águia. Abutre. Ave de rapina. Pega qualquer coisa para comer, abutre. Abutre. É abutre. Abutre. Se poucas pessoas que estão fiéis estão presos nas agarras, aquelas coisas que vocês falaram. Nesta época, estava chorando e o povo de Malakut perguntaram, diz, porque embora que a terra não tem capacidade, mas Deus quer me mandar. O povo de Malakut, que todos são espírito, sabiam que ir para a terra deve ter corpo. Então, vieram para fora. Disseram, então, diga o seu nome do corpo que você vai para a terra. Não dizia Baha'u'llah, mas finalmente falou primeira letra A e depois B. B-I-A. Baha. Queria dizer terceiro, mas os povos de Malakut se jogaram no chão. Deus mandou que terceiro fica mistério, que mais tarde entendemos através de dispensação de Baha'u'llah, página 55, que Era Abdu'l-Bahá é o centro do convênio, aquele mistério, segundo Cristo, quando vier o Espírito da Verdade, vai falar toda a verdade. Então, essa verdade foi sabido para toda a humanidade. Então, continuando, só lembrando que, como Dona Tuba estava explicando o corpo, né, que é Baha'u'llah, que é o corpo de Deus, Baha'u'llah tem um epístolo que ele diz que se dependesse dele, o corpo, ele não tinha revelado uma letra. Mesmo hoje, vendo como a humanidade, né, ainda está muito egoísta, mas que Deus ordenou que ele revelasse. Essa na língua árabe, Baha'u'llah diz, فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ عَلَى صُورَتِنَا وَمِثَالِنَا. Criamos ser humano exatamente a cara dele. Não é Baha'u'llah, não era corpo humano? Mesma coisa. Mas a parte espiritual, onde a parte espiritual nossa também, onde? Agora, na Pérsia perguntaram de um instrutor. E então Deus veio como um homem. Diz então que devia vir como um chimpanzé, que todo mundo fuge. Vocês entenderam? Um Bahá'í que era dava aulas para pessoas. Como se chama? O professor. Não, professor não. Só a fé. Instrutor. Instrutor na Pérsia era muito sábio. Então disseram, e Deus mandou o seu corpo como ser humano. Senhor Soleimani era. Falou, então, como devia mandar? Como um chimpanzé que todo mundo foge de medo. É verdade. Toda a verdade Baha'u'llah está falando.
que é como a senhora falou, as pessoas têm que ter um temor a Deus e não medo de Deus, né? Exato. Temor, respeitar, nem medo. De cachorro a gente tem medo. Ó, é claro para ti, ó eminência, que durante as etapas de sua viagem, todas as variações que o peregrino percebe nos reinos da existência procedem de sua própria visão. Aqui ele deu uma dica de que as variações que o peregrino percebe, como ele está dizendo aqui, é expresso em outros escritos de Bahá'u'lláh. No mundo da divindade, a unidade essencial e total, o Tawhid. Entretanto, no mundo da criação, diferenças existem de acordo com as capacidades variadas das pessoas. Que esses luminares divinos pareçam limitar-se, por vezes, a designações e atributos específicos. Isso é no Kitab Khan, que, na realidade, cada manifestação de Deus mostrou uma diferença porque tinha uma missão específica, e isso foi a vontade de Deus. Mas todos tinham a mesma capacidade lá no fundo, porque todos vêm de um ponto, né? Como Dona Tuba fala, né? Vêm do mesmo Deus. Então, ele diz assim, que nos reinos da existência procedem de sua própria visão, ou seja, que as pessoas, cada uma enxerga da sua maneira, mas todos vêm do mesmo ponto. Mas reflexão é como uma... como que aquele que... Imagem? Aquele a gente olha... Reflexo. Aquele que a gente olha dentro daquele, ver a sua cara. Reflexo. Espelho. Espelho. É o espelho. Ilumina da mesma maneira para espelhos. Mas reflexões são diferentes. Isso. Aquele espelho que limpo reflete perfeitamente. Aquele que é cheio de poeira não reflete mesmo. Aí Bahá'u'lláh dá um exemplo, Dona Tuba. Daremos um exemplo disso, para que o seu significado se torne inteiramente claro. Aí aqui é aquele exemplo que ele dá, que o sol visível, embora brilhe com o mesmo esplendor sobre todas as coisas, a mando do rei da manifestação, conceda a luz a toda a criação, ele, no entanto, em cada lugar se manifesta e dispensa suas graças segundo a potencialidade daquele lugar. No espelho, por exemplo, reflete seu próprio disco e formato, devido à sensibilidade do espelho. Num cristal, faz aparecer fogo. Em outras coisas, mostra apenas o efeito de sua irradiação, mas não seu disco inteiro. E, no entanto, através desse efeito, segundo a ordem do Criador, ele treina cada coisa de acordo com a qualidade desta, como quem pode observar. Aí ele fala, as cores tornam-se visíveis em cada objeto, segundo a natureza desse objeto. Num globo amarelo, por exemplo, os raios reluzem amarelo. Num branco, são brancos. No vermelho, raios vermelhos. Portanto, essas variações são do objeto e não da luz irradiante. Sim. Dá para entender, não é? É muito bonito. Aí aqui é o exemplo que Dona Tuba sempre fala, né, Dona Tuba? Se nenhum lugar for fechado, a luz por paredes ou um teto ficará inteiramente privado do esplendor da luz. Você vai ficar no escuro. Exatamente. E nem o sol vai poder brilhar ali dentro. Certas almas inválidas confinaram as terras do conhecimento dentro dos muros do ego e da paixão. E aí ficam nublando ela com a ignorância e a cegueira. Sim. Privadas dessa luz. Limitados, dentro de lugar limitados.
A visão deles é aqueles que impedem. Como sacerdotes, impedem, têm preconceito, criam preconceito. E religião, que são religação, como correntes, estão separados sempre, por causa de entendimento deles, nem palavras de Deus. Como os muçulmanos, né, Dona Tuba, que eles têm como uma pura verdade que Muhammad é o selo dos profetas. E aí interpretaram que selo quer dizer que não ia ter mais nada depois dele, nunca mais. Não Sendo profeta. que era o fim do ciclo. Falou de mensageiros, esse selo já fechou. Quando percebeu que Bahá'u'lláh vem, na época de David, falou que ele é final de profetas. Mas nesta época falou, eu sou selo de mensageiros. E muçulmanos não aceitaram. Então, quem é Bahá'u'lláh? Não é mensageiro. Então, Muhammad é primeiro e último. E o Bab é a porta que fecha o ciclo que Muhammad é o selo e começa o ciclo que Bahá'u'lláh é a manifestação. Sim. Aí aqui ele fala que eles ficaram privados, né, da luz do sol místico e dos mistérios do eterno bem-amado. Tem vagueado longe da preciosa sabedoria da fé lúcida do Senhor dos Mensageiros, sendo excluídos do santuário do Todo Formoso e sendo banidos da Caaba do esplendor. Coitados. Caaba é esplendor. O que é? Caaba quer dizer cubo. Aquele isso. grande salão em Meca. Eles sempre colocavam ídolos, os árabes. Mas quando Muhammad veio, na verdade, sofreram muito. 13 anos. Demorou que até os árabes aceitaram tirar aqueles ídolos, fechar a porta e colocar o nome a Casa de Deus. Quer dizer, Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh não foi lá, mas ninguém entra, porque o nome de Deus, a Casa de Deus. E Bob, quando foi, abriu o portão daquele cubo e diz, eu sou Bob. Abro, mas não entro. Isso. Qualquer de vocês, que 70 mil árabes vieram naquela época para peregrinação, diz que a porta está fechada, todos devem ao redor andar. E venham para visitar este lugar sagrado. E aí ele fala que é quanto vale o povo dessa era, que é um povo que está obstruído com essa ignorância, né? E se um rouxinol, e aí rouxinol está aqui, ele também faz essa referência aqui, ó. Rouxinol é Bahá'u'lláh. Exatamente. O próprio Bahá'u'lláh. Qualquer pessoa santa, mas está se referindo aqui ao próprio Bahá'u'lláh. Por quê? Peraí, deixa eu botar aqui de volta. Que ele fala assim, se um rouxinol alçar voo do barro do ego e aninhando-se no roseiral do coração, relatarem melodias árabes e doces canções iranianas, os mistérios de Deus, das quais uma só palavra traz vida nova e fresca aos corpos dos mortos e concede o Espírito Santo aos ossos deteriorados desta existência, verás 1000 garras de inveja, miríades de bicos rancorosos que o perseguem e que com todas as forças intentam sua morte. É a vida de Bahá'u'lláh. É claro. Se, então,
aquelas pessoas percebam a posição de Baha'u'llah antes de pesquisar e saber. Então, todos levantam contra dele, como que levantaram. E 40 anos. Mas tudo que Baha'u'llah viajou, qualquer lugar, qualquer coisa que fizeram mal para Baha'u'llah, Baha'u'llah já sabia, mas queria chegar para Akka. Al-Quran diz, bem-aventurado aquele que chegar para Akka. Ninguém sabia Akka onde está. Estava na Terra Santa. É um lugar que não era lugar para andar naquele lugar. Baha'u'llah sabia que devia chegar lá. E por isso, lugares que ele tentou ser mandado era Bagdad, que Muhammad falou, bem-aventurado aquele que dia chegar a Darussalam. Darussalam, com número na língua árabe, e Darussalam quer dizer Bagdad. Por que Baha'u'llah, antes de revelar, antes de ir para aqueles viajar, foi para Bagdad? Todas essas coisas ele queria conhecer. Porque falou com o rei de Constantinopla. Ele diz que ele sabia que Baha'u'llah era uma pessoa muito importante. Diz que se o senhor tem alguma coisa a falar, pode chegar ao meu palácio. Baha'u'llah respondeu que eu não tenho nenhum problema. Se o senhor tem, pode chegar na minha presença. Sabia que ele vai dizer, você deve sair de Roma, Constantinopla. Mais perto era, qual era o nome? Adrianópolis. Baha'u'llah sofreu Adrianópolis. Mas finalmente separaram aquelas pessoas que estavam lá do casal para Chipre, um lugar. foram para o Chipre. Perto de Terra Santa. E mandaram Baha'u'llah para onde? Akka. Estão vendo? Atuba, uma coisa que eu acho interessante, desde Daniel, o profeta Daniel, faz menção à Pérsia como um lugar sagrado. Sim. Mas naquele momento que Daniel estava na Pérsia, que foi para a Cova dos Leões, aquela coisa toda, né? Que ele foi como se fosse uma espécie de secretário, né, do imperador persa da época. Ele não tinha nada de sagrado na época. Então, ele estava fazendo referência ao dia de hoje, de Baha'u'llah. E todos esses profetas e poetas do passado que fizeram referência, bem-aventurado quem se volve para Akka, bem-aventurado quem se volve para Bagdá, né, Darussalam. Sempre são lugares que, nesses momentos, na vida desses poetas, não tinha nada de sagrado. Bagdá era só uma região, não era nem, na realidade, uma cidade grande, era só uma região pequena, porque os árabes ainda estavam ainda em tribos e tudo. Eles estavam iluminados por Deus. Isso. Por exemplo, Akka, na época também desse poeta, era uma prisão. Quer dizer, bem-aventurado quem se envolve com a prisão. Quer dizer, não tinha nada de sagrado naquele momento. Claro. Mas Deus estava só querendo mostrar para a humanidade que iria, no futuro, né, ser pisado pelo sagrado, né, pelo próprio Baha'u'llah. Porque quando que Deus mandou Moisés sair de lá e levar aqueles que estavam na mão de Faraó, diz, leva para a Terra Santa.
Terra Santa, tudo era deserto. Mas eles um dia vão ser o povo do Senhor. Hoje, os judeus não são povo de Terra Santa. É. Eles que deixaram todos aqueles lugares sejam construídos. Olha o final. Ele fala assim, né, que além de todos, né, que ficaram tentando a morte de Bahá'u'lláh, ele fala assim: deveras, para o besouro, uma doce fragrância parece fétida, né? E para o homem com reuma, um perfume agradável é como nada. Ele não sente o cheiro, é. Razão que foi dito, né, no caso aqui, esse trecho é do poema, né? Deixa eu ver se é o poema mesmo. É, do mesmo Rumi, tá vendo? Do poeta Rumi. Limpa de tua cabeça a reuma mal febril e aspira o sopro divino primaveril. Quer dizer, o tempo todo Dona Tuba está fazendo referência a isso. Primeiro tem que se purificar para poder depois absorver, né, os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Exatamente. Agora, aqui tem uma história na Pérsia que diz que este besouro faz assim coisas sujas e leva para a sua casa. Rola o esterco. Ele vai rolando o esterco e guarda ele. E leva dentro da sua casa que um dia iam comer. O que um homem que sempre trabalhava com poços, água suja, uma vez chegou um bazar que era bazar de perfume e desmaiou. Trouxeram qualquer pessoa, o médico, porque ele não fica acordado. Diz que onde ele trabalha é como aqueles poços que é tudo sujeira, que ele tira, tal. Falaram que rapidamente levam para lá e deitar naquele lugar e ouvir, quer dizer, sentir o cheiro daquelas coisas sujas. Quando levaram rapidamente... Do esgoto, né? Agora o povo são como besouros, porque um cheiro bom para eles é horrível. É o que fizeram. O Bahá'u'lláh trazendo tantas coisas maravilhosas e eles usando tudo de ruim para fazer mal. Ó, em suma, as diferenças entre os objetos já se tornam agora claras. Assim, quando o viajante contempla apenas o lugar da manifestação, que é que Dona Tuba estava falando, né? Esses lugares que só ficaram sagrados pela presença de Bahá'u'lláh. Isto é, quando olha apenas os globos multicolores, vê amarelo e vermelho e branco. É por essa razão que o conflito tem predominado entre as criaturas. Uma tenebrosa poeira provinda de almas limitadas tem encoberto o mundo. Mais uma vez, os sacerdotes, né? Alguns há que miram o fulgor da luz e alguns há que sorveram o vinho da unicidade. Esses nada veem senão o próprio sol. Quer dizer, quem saiu dos quartos, quem se desprendeu de si mesmo, quem purificou o seu coração, né, sua mente, sua alma, aí sim consegue ver com os olhos de Deus, os olhos de Bahá'u'lláh, e aí vem o próprio sol. Assim, por moverem-se nesses três planos distintos... Pode falar, doutor. Pode perguntar se alguém está... Alguma pergunta? Pessoal, Dona Tuba quer saber se alguém está com alguma dúvida ainda. Ou se a gente pode prosseguir. Não.
Quer dizer, Podemos. quando de novo lemos este vale, 4 vale, será que vamos entender perfeitamente? Eu acho que sim, dona Tuba, porque a gente já fez uma digressão de vários pontos, né, que a senhora levantou sobre purificação, quem é Bahá'u'lláh, que é o Sadratul Muntaha, sobre a questão do ponto primaz, né? Então, até aqui, pelo que eu saiba, a gente está indo bem profundamente, né, em cada trecho, né, do quarto vale. Mas Sempre é agora bom. você primeiro, segunda pessoa. Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Olha, aqui não é lugar para ficar a gente Acanhado. perguntar. Por favor, porque esta é uma coisa para a vida da gente e pode dar vida para os outros. Alguém ficou com alguma dúvida, gente, de algum do trecho que a gente leu até agora? Algum trecho? Que Gláucia falou ali sobre a mão, né? Olha, assim, na manga. Pode falar, Jussara. eu acho os 7 vales muito complexo, né? Se a gente não tivesse... Eu, por exemplo, já tentei ler e não entendi, lendo de forma clara, e a dona Tuba explicando, realmente parece que eu estou começando a entender, mas é claro que uma primeira vez a gente percebe, não percebe tanto, à medida que a gente vai estudando e aprofundando, né? Lógico que a gente vai entendendo melhor. E eu vejo que a preocupação da dona Tuba é como a gente vai repassar esse conhecimento, né? Então a gente tem que estar entendendo ele direitinho, não é isso, dona Tuba? Isso, exatamente. Agora, deixa eu fazer uma observação, dona Tuba, por favor. Nós estamos gravando cada encontro desse, cada aula dessa, justamente, eu não coloco lá, quando terminar hoje, né? Eu faço a conversão, né? E jogo lá no grupo. Eu não estou colocando só a aula de hoje. Eu coloco a playlist todinha com todos os encontros que a gente já fez desde o início, justamente para a pessoa já ter o link e poder acessar lá e começar. Você quer fazer uma recapitulação? Volta lá sobre o Sadratul Muntaha, volta sobre o ponto, né, sobre o máximo nome, né, o Esme Azam, sobre o nome supremo. Tem que sempre estar voltando e revendo as explicações que Dona Tuba deu e tudo mais, senão também a gente não caminha, né? A gente já está muitos anos, já quase, estou exagerando, no quarto vale, justamente porque Dona Tuba não sente firmeza, né, nas nossas respostas, e aí acha que... O vale está separando. Por isso é muito importante. Exatamente. E aí, se as pessoas não voltarem lá nessas aulas que foram, digamos assim, foi feita uma pausa na leitura dos 7 vales justamente para falar nesses pontos. Então, vocês podem estar sempre voltando lá e fazendo essas revisões. Tem a playlist completa lá com todas as aulas. Porque cada um de nós somos responsáveis por falar com os outros. Até nossa família se não briga. Porque como amigo, amiga, a gente começar com eles, eles vão gostar. Se fosse escolhido de Deus. O que a Dona Tuba está dizendo é que, primeiro, aquele conceito, se você não está firme, né, vá se aprofundando mais antes de começar a falar, porque mesmo não só o inimigo, mas um amigo pode te fazer tropeçar, né? Mas a partir do momento que você entendeu, que você está firme no conhecimento, né, da fé e
desses conceitos que a gente está vendo sobre os 7 vales, então aí você pode compartilhar, mas da mesma forma, fazendo com que a pessoa que está recebendo isso Ele quer falar, ele. Seu Geraldo. Pode falar, Geraldo. Eu não lembro meu nome de jeito nenhum. Gente, eu já li os 7 vales, tá? Só que acontece o seguinte, quando a sua compreensão sobre as escrituras é pouca, é a mesma coisa da gente ler um livro em outra língua, tá? E você não entende nada, tá? Então, agora que a gente, por exemplo, a minha compreensão, eu creio que minha compreensão sobre as escrituras da fé, como diz assim, praticamente dobraram, né? Então, eu acho que se eu ler novamente, o meu entendimento vai ser outro. Então, o negócio é esse. Exatamente. Então, vamos aqui, só para a gente não perder também o fio da meada, né? Sim. Ele fala aqui assim: assim, por moverem-se nesses 3 planos distintos, a compreensão e as palavras dos viajantes têm variado. Então, ele está falando dos 3 planos. Primeiro, aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. São aqueles que se trancam, né? Que só veem as coisas do seu prisma. Outros que não se purificam, né? E que acham o fedor melhor do que a fragrância celestial. E a questão dos que se prendem, né, com a sua cegueira e aí não conseguem vislumbrar o rouxinol, né? Que ele fala aqui: se o rouxinol alçavou o barro do ego no roseral do coração, aí as pessoas que não veem nada vão fazer o que com ele? Vão perseguir ele com todas as suas forças em tentar a sua morte, né? Então, o sinal do conflito manifesta-se continuamente na Terra por causa disso. Pois há alguns que habitam no plano da unicidade e desse mundo falam, e alguns que residem nos domínios da limitação, que Dona Toba falou, estão limitados, né? E alguns nos graus do ego, enquanto outros se acham completamente velados, que são os que estão dentro do quarto lá, o sol nunca vai brilhar lá. Assim, pois, as pessoas ignorantes da época, privadas de um quinhão do esplendor da beleza divina, fazem certas alegações e em cada era e cada ciclo infligem ao povo do mar da unicidade aquilo que elas próprias merecem. Ou seja, o que eles estão fazendo com os barrais lá no Irã, fizeram com os babis e tudo mais, era o que eles mesmos mereciam, os que estão fazendo. Aí vem essa frase aqui, deixa eu só pegar aqui de novo, do Alcorão, tá? Ele diz aqui: fosse Deus punir os homens pelos seus feitos perversos, não deixaria eles sobre a terra uma só coisa vivente. Mas até o fim de um prazo determinado, ele lhes concede trégua. Então, lembrando que tem um prazo, né? Deus deu uma trégua para a humanidade, mas tem um prazo. E Bahá'u'lláh já veio. E as pessoas... o prazo não chegou? As pessoas estão brincando, né? São escrituras que tempo determinado foi colocado para que a humanidade voltar e conhecer, porque para todos foi dado capacidade. Se não voltam, grande aflição vai chegar. Essa aflição, Shoghi Effendi diz que vai continuar, ainda vai continuar. E nós devemos saber por causa que
talvez a humanidade, alguns podem acordar. Que é por isso que nós estamos aqui, nos reunindo para fazer o trabalho que Bahá'u'lláh nos manda. Exato. Olha o que ele fala aqui. Ó, meu irmão, um coração puro é como um espelho. Limpa-o com o polimento do amor e do desprendimento de tudo, exceto de Deus, para que nele possa brilhar o sol verdadeiro e a manhã eterna alvoreça. Tu verás, então, com clareza o que significa nem minha terra, nem meu céu me contém, mas o coração do meu servo fiel me contém, que é a palavra oculta, né? Esse texto aqui também é do Hadi, isso atribuídas à tradição de Muhammad, né? Dos santos imames. Mas tem a ver com o Islã, né? Então, e Bahá'u'lláh fala, teu coração é meu lar, né? Purifica-o para a minha devida, santifica-o para a minha descida. E tomarás tua vida em tua mão e lançarás com infinito anelo diante do novo bem-amado. Quer dizer, é o que Abdu'l-Bahá fez, né? Abdu'l-Bahá, ele mesmo escolheu esse título de ser servo de Bahá, né? Abdu'l-Bahá, porque ele viu que o maior grau que ele podia alcançar era lançar sua própria vida diante de Bahá'u'lláh, né? Ele toma sua vida em suas mãos e lança ela como sacrifício por Bahá'u'lláh. Sempre que a luz da manifestação do Rei da Unicidade, próprio Bahá'u'lláh, se estabelece no trono do coração e da alma, o brilho dele torna-se visível em cada membro e elemento do corpo. Gente, isso eu vivia falando e vivo falando. As pessoas, às vezes, se atraem por nós e, às vezes, a gente fica se achando muito bonito, muito bacana, mas é porque a gente leva o nome de Bahá'í. Então, a luz da manifestação dele, ela vai brilhar em cada membro e elemento do corpo. Então, o mistério da famosa tradição reluz em meio às trevas. Um servo é atraído a mim em prece, até que eu lhe responda. E quando eu lhe tiver respondido, torno-me o ouvido com o qual ele ouve. Pois assim o senhor da casa apareceu dentro de seu lar, né? O coração, e todos os pilares da morada cintilam com sua luz. Fica muito claro, gente. Quando a gente purificar o coração da gente, que Bahá'u'lláh brilhar com todo o esplendor, nossos olhos, ouvidos e boca se tornam seus olhos, seus ouvidos e boca. E aí, nós mesmos... Por que nós, quando nos reunimos aqui, tudo que todos nós falamos e é inspirado por Bahá'u'lláh se torna um deleite para cada um de nós. Porque não é o Silvio, Tuba, o Geraldo, o Giovanni, ninguém. Somos todos um pouco dessa manifestação de Bahá'u'lláh. Exatamente. E a ação e o efeito são daquele que concede a luz. Assim é que todos se movem através dele e se levantam pela sua vontade. A oração que Jussara fez, né? Que se não fosses tu, eu não te invocaria. E é essa a fonte da qual bebem os que estão próximos. Assim como é dito, esse aqui, deixa eu falar só de onde que é do Alcorão agora, tá? Esse texto. Uma fonte da qual haverão de beber aqueles próximos de Deus. É a nossa intenção pura de obter conhecimento, de poder falar com poder,
leva a gente a compreender melhor eu quero ainda me aprofundar ainda mais, relendo tudo, para que eu possa passar a palavra com poder para as pessoas. E se você, mesmo sem o conhecimento, você abre a boca para falar, Bahá'u'lláh te inspira tão bem que as pessoas às vezes falam: puxa, eu não sei falar como você, Flora. Não era eu, não. É verdade. Ó, Bahá'u'lláh, na Epístola de Ahmad, aqui fala, né? Uma fonte da qual haverão de beber aqueles próximos de Deus. E Bahá'u'lláh fala para 4 tipos de pessoas. A primeira delas, ele fala para os sinceros, né? Proclamando aos sinceros as boas novas de que Deus está próximo. Então, Deus já está próximo, mas você só se torna próximo dele quando você purifica o seu coração. Olha a continuação aqui que Bahá'u'lláh fala. Ô, Silvio, mas que trecho lindo esse que acabamos de ler, né? Ué. Maravilhoso. Mas porque quando você falou que não estava entendendo no início, mas quando você vai... quando nós colocamos nossas percepções... Dona Tuba, me dê só uma licença, ó. Haviam 7 cegos, tá? Desses 7 cegos, um deles não podia andar, era cadeirante, né? Ele ficava só sentado na cadeira. Os outros 6 cegos podiam andar. E eles andavam sempre juntos para um ajudar o outro. E eles se depararam com um elefante. E eles nunca tinham, né, conhecido um elefante. Eles já não podiam ver, então eles só escutaram o balido daquele elefante, né, o cheiro daquele animal perto deles. Mas aí ficaram, como é esse animal? O que é isso que está aqui diante de nós? Um cego pegou na perna do elefante, o outro pegou no rabo, o outro pegou na barriga, o outro na tromba, o outro pegou na tromba. Não, na tromba já falei, meu Deus. No chifre. Na presa do elefante, isso. O outro pegou na orelha. E aí o pobre do cego que estava sentado, ele falou, como ele é, como ele é. E cego, para enxergar, ele tem que tocar, né, com as mãos. É assim que eles veem. Eles vão tateando e percebendo aquele formato de acordo com o seu tato. Mas o cego da cadeira, ele não podia ir lá tatear o elefante. Ele dependia dos outros 6 para dizer para ele como era esse animal. Então, o cego que pegou no rabo falou assim, ele parece um espanadorzinho e é muito fedorento, porque ele estava perto do lugar que saía ali, né? O outro falou assim, não, ele parece um tronco de uma árvore. Estava pegando, né, de uma das pernas dele. O outro falou, não, ele é gigantesco como uma bola. O outro falou, não, e cada um foi falando, né, para não delongar muita história. E cada um ficava discordando do outro, porque ele pegou naquele seu entendimento, e no seu entendimento, como sacerdotes, né, é amarelo, é vermelho, é azul, né? E o outro lá que não podia foi juntando essas informações. E aí ele começou a razoar que a parte grande devia ser o corpo. Aí foi guiando o outro. Não, mas aí só tem uma perna, só tem, né, um tronco assim? Ele falou, não, tem 4, então deve ser as patas desse animal. E esse aí está fedendo, então deve ser a parte de trás do animal. Né? E o que acontece com esse abanadorzinho? Parece um... tem 2, pode ser, sei lá, a orelha, né, do animal. E ele foi montando o elefante. Então, a visão daquele mais humilde, que dependia dos outros, a visão daquele que podia unir, né, cada percepção que ele estava recebendo, foi completa. Enquanto que os outros que se pegavam só o seu tato, ficaram limitados. Então, quando ele fala que Deus, né, aqui ele fala aqui, ó,
Que ninguém, entretanto, interprete essas palavras como a expressão do antropoformismo, nem nelas veja descida dos mundos de Deus para os níveis das criaturas. Nem deve elas levar-te, ó eminência, a tais suposições, pois Deus, em sua essência, é santificado acima da ascensão e descida, entrada e saída. Quer dizer, ele está mostrando que, apesar dele estar falando que Deus está próximo, que... cadê aqui? Vamos pegar aqui de volta. Que Deus, né, aqui, quando ele está atraído a mim, e ele responder, ele tiver respondido, torne-me ouvido com o qual ele ouve, na realidade, essa é a nossa percepção. Então, quando nós... E aquele exemplo que você falou é muito bonito. Exatamente a humanidade está falando aquele parte daquele animal que pegaram e pensaram, mas agora quando que Baha'u'llah ou a fé está falando uma verdade. Esse exemplo é maravilhoso. O animal inteiro, muito bom, Nato. E aí, isso que nós estamos fazendo aqui, Jussara, que, por exemplo, você falou que tinha muita dificuldade de ler. Todos nós temos a mesma dificuldade de ler. Qualquer coisa de Baha'u'llah. Qualquer coisa. Mas aqui, você vê Dona Tuba, que tem muitos anos como instrutora, sendo uma excelente facilitadora para a gente. Facilita. Esse nome que Casa de Justiça criou para a gente é muito certo. Ela facilita o nosso conhecimento, facilita a nossa percepção, o nosso entendimento, né, na leitura agora dos 7 vales. Né? Todos nós aceitamos. E muito, muito humilde, né? Pode falar, Geraldo. Ontem eu estava na live sobre oração e a Maria Helena, que estava fazendo a live, ela estava falando que quando ela conheceu a fé, que ela não entendia nada nas orações, porque ela não estava acostumada com os termos usados nas orações, nas escrituras. Ela não estava acostumada com aquilo. Ela não entendia nada. Mas aí tem um negócio, ela à medida que as orações iam sendo feitas, o coração dela ia se acalmando e ela se sentindo cada vez melhor, cada vez mais bem. Então, à medida que ela foi pesquisando, que ela foi entendendo essas palavras, que ela falou que as escrituras bahais têm uma linguagem muito elevada, né? E ela não está acostumada, assim como muita gente estranha, né? Mas é questão de, à medida que você vai conhecendo, você vai entendendo, vão se tornando uma coisa natural para você. E os sinceros, puros de coração, aí o que Dona Tuba bate muito nessa tecla, mas porque você vê Baha'u'llah falando disso, né? Santifica-te, purifica teu coração, né? E assim vai. Então, as pessoas puras de coração, sinceras, é como esse cego que fica sentado. Ele depende dos amigos para poder passar esse conhecimento. E se ele tiver humildade, agora vamos falar dentro da fé, né? A humildade de ouvir do próprio Deus, gente. Ouvir do próprio Deus as verdades, que as revelações de Baha'u'llah é o próprio Deus falando para a gente a verdade. Se você tiver humildade, o mundo vai se abrir diante dos seus olhos, dos nossos olhos, né? As verdades vão assim brotar diante de nós de uma forma incrível, né? Fácil, tudo vai ficar fácil. Eu fiz muito concurso, né, na minha vida, concurso público, e quando eu comecei a ficar bom de estudar e passava nos concursos, eu ficava abismado de como era fácil a prova.
Mas, na realidade, a prova não era fácil. Eu é que tinha absorvido muito conhecimento e sabia responder aquelas questões. Então, na fé, é mais simples do que isso. Na fé, é a gente limpar o nosso espírito do nosso ego, de querer dizer, eu sei. Quando a pessoa diz que já sabe, não tem mais o que aprender, né? Eu já sei isso. Então, você não vai aprender. Por quê? Porque você mesmo está se privando de se abrir para o conhecimento que está chegando, né? E Bahá'u'lláh trouxe tudo para a gente. Está aqui. Então, eu não sei, Glaucia, mas assim, já são 11h40. Deixa eu mostrar aqui até onde a gente foi, né? Ó, a gente, que ninguém, entretanto, interprete essas palavras, eu acho que a gente pode retomar nesse ponto, né, no próximo sábado. Todos podem gravar aí, viu, gente? Quem está com o livro físico, bota aí o marcador. Que ninguém, entretanto, interprete essas palavras como expressão de antropoformismo, né? De que Deus não... Embora Dona Tuba falou, né, que nós somos criados à imagem e semelhança, né, mas Deus é infinito, é incognoscível, como a Dona Tuba mesmo já fez essa referência, que Bahá'u'lláh mesmo não conhece a Deus, mas ele é o corpo de Deus, e o Espírito fala através dele, ou seja, Deus fala através dele. Como a gente não conhecemos nosso espírito, Exatamente. mas ele que está dirigindo, ele está entendendo. Maravilha! Mas Muito bom. este vale é muito importante. Agora, Muito ainda bom. faltou 3 páginas, acho. Mas a senhora queria terminar logo hoje? Mas vocês têm tempo ainda, gente, para a gente ler um pouco mais? Não, eu não vou poder, não. Vou ter que sair. Então a gente continua. Silvio, Oi. Silvio, amigos, nós podemos continuar no próximo sábado, onde paramos, né, Dona Tuba? Que aí a gente vai refletir um pouco sobre todo o conhecimento adquirido, a gente pode ler novamente, reler, rever, né? a gravação. Rever tudo, a gravação, isso. E aí a gente continua para terminar o quarto vale. O que vocês acham? Sim, Maravilha. Pode ser. E queria parabenizar o Silvio pelas explicações complementares que ele dá à explicação da Dona Tuba. É muito bom quando ele explica. Ajuda. Obrigado. Ajuda muito, Mas gente. lembra que um coração puro, não querendo me dizer que eu sou puro, não, mas eu tento ser. Mas Você nós é somos puro. a flauta de Você Bahá'u'lláh. é puro, porque sua mãe é pura. Todo mundo repete, guia, todo mundo puro aqui. Mas, ô Giovanni, não vem com essa conversinha, não, que aquele dia que você deu suas explicações também, você foi um canal muito puro também, viu? Ajuda muito a gente a conhecer. Odete também. Nem lembro de você, querido. Cara, todo mundo aqui, gente. Exato. Geraldo. E a Flora também, gostei muito de escutar hoje a Flora. O Silvio também Está tem 50 tentando anos já. adquirir mais conhecimento para a nossa evolução e ajudar os outros. E eu estou me esforçando muito para ajudar muita gente ainda. Eu queria compartilhar. Ele deixou o nome Filho de Flora. Ela é flor, ele é filho. Assim que está ficando... Flor e fruto. É a flor e o fruto. No início, vocês falaram sobre o temor a Deus, e esses dias eu ouvi uma explicação muito interessante, falando o significado de temor a Deus. Eu acho que é um irmão da causa que explicou, eu não sei quem foi, mas eu queria compartilhar com o grupo, porque eu achei muito interessante, que diz que temor a Deus é você saber que para cada ato há uma reação. E eu achei muito lógico isso, muito interessante, né? Que tem tudo a ver mesmo. Eu vou ter que atender a porta, gente. Ô, Giovanni, antes de você correr, ó,
Eu estava falando até com o Uber esses dias. Deus não é o castigador, embora esse título venha na Bíblia, Barrola fala que virá um castigo e tudo mais, mas é uma compreensão muito além do que a gente interpreta como castigo. As leis da natureza, tudo que já tem. Você pular do edifício não é um castigo que você se quebrou todo aqui embaixo. É a reação normal do nosso corpo, não suportar uma queda dessa, né? Isso. Então, esse temor é exatamente isso, é você ter essa compreensão de que não pode sair da linha, né? Sair do eixo, porque você sabe que os erros que você cometer trarão consequências de acordo com cada coisa. Você, mulher, não tem jeito que você saia assim. Desculpa, gente. Pode falar, Jussara. Tá, gente. Tchau, Vânia. Você fez lembrar meu pai. Meu pai sempre falava assim, Deus não castiga não, mas cobra. É verdade. Sempre ele falava isso comigo. Gente, eu vou parar a gravação então, para vocês poderem se